Todos nós sabemos que diversas interferências do Poder Judiciário têm acontecido na atuação de CPIs nessa casa e na Câmara dos Deputados. E ninguém aqui está rasgando a Constituição e dizendo que não cabe às pessoas ou não assiste às pessoas o direito de buscar o Judiciário. Pelo contrário, todos no Brasil têm direito de buscar a atuação da Justiça quando se sentem prejudicados. Mas fato é que várias dessas decisões ultrapassam qualquer limite razoável, legislativo ou constitucional. Então é para dar ciência aos colegas que a CPI, através do seu presidente da relatoria, já impetrou 9 recursos diferentes com relação a decisões da Justiça, com particular destaque para as decisões do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, que cancelou a quebra de sigilo e transferência de dados da empresa Maridit Participações e concedeu também esse mesmo efeito para a quebra de sigilo do Fundo de Investimentos Arlim, né? E essa particular situação foi objeto de reunião realizada ontem lá no Supremo Tribunal Federal, o presidente Fabiano Contarato, eu como relator, o ministro presidente Fachin, onde deu ciência dessa realidade e pedimos, o presidente Fachin se comprometeu em ter celeridade na apreciação desse recurso para que a gente possa ter uma retomada de um fluxo natural das coisas. Não é razoável se criar qualquer tipo, qualquer espécie de blindagem ilegal para qualquer pessoa que seja numa república. Tanto faz se usa toga, se usa terno e gravata. Numa república, todos devem ser tratados de forma igual. E esse foi o compromisso, não de mérito, evidentemente, mas de análise, assumido pelo presidente Fachin, e que nós vamos vigilantemente seguir cobrando e atuando, porque essa comissão parlamentar de inquérito tem objetivos muito sérios. A nossa atuação tem sido muito sóbria, muito cuidadosa, muito técnica, tanto na esfera de se fazer um retrato do crime organizado e da resposta estatal para o crime organizado, através da escuta de profissionais, especialistas como hoje, a especialista, a jornalista Cecília Oliveira, e outros tantos que foram ouvidos aqui, profissionais da área de segurança pública, governadores de estado, mas ao mesmo tempo deitar olhos de forma mais detida em situações muito específicas que são retrato dessa criminalidade, que é a situação do estado do Rio de Janeiro, onde nós temos também pedidos, por exemplo, de oitiva de cidadão preso, um deputado estadual, TH Joias, denunciado como membro de uma facção criminosa, o Comando Vermelho, e que era figura relevante na estrutura de poder político daquele estado. E isso não foi sequer despachado ainda a autorização proibitiva pelo ministro Alexandre de Moraes. E o caso Master, porque o caso Master é paradigmático, é extremamente didático para que as pessoas entendam de uma vez por todas que crime organizado não é só preto pobre na favela armado de fuzil. Crime organizado é qualquer atuação concatenada, estruturada, que faça a predação do bem, seja público ou privado, do cidadão brasileiro. O caso Master representa muito seguramente a maior fraude financeira da história do Brasil. Os danos referidos no caso Master são muito superiores aos 54 bilhões de prejuízo para o Fundo Garantidor de Crédito. Aquilo representa uma fração ínfima do prejuízo causado. Pelas contas e fundos do Master, REAG e outros tantos, passaram dinheiro de milicianos, de políticos corruptos, de faccionados, e isso exige a atuação dessa CPI para que se tenha o retrato desse modus operandi. E, infelizmente, as decisões de ministros diversos da Suprema Corte, decisões do ministro Flávio Dino, decisões do ministro Gilmar Mendes, não decisão, no caso, omissão do ministro Alexandre de Moraes, vem inviabilizando o trabalho da CPI naquilo que é nossa obrigação constitucional. A gente não está aqui nem fazendo favor, nem ultrapassando o limite da lei. A gente está cumprindo o que a Constituição determina como papel do parlamentar que se respeite. Comissão Parlamentar de Inquérito é direito de minoria, consagrado na Constituição, e isso precisa ser respeitado. Então, uma reunião produtiva, respeitosa, institucional, que a gente dá ciência ao colegiado no dia de hoje e que a gente vai aguardar os desdobramentos para que a gente possa finalmente prestar para o Brasil aquilo que o presidente Fabiano fala
muitas e muitas vezes, um Estado que se preocupe em combater o criminoso rico, porque o combate ao criminoso pobre esse Estado faz há décadas, há séculos, ineficientemente, mas faz, e com o rico não, nunca fez. Em 200 anos de Senado da República, nunca tivemos a conduta de um ministro do Supremo investigado. Já passou da hora de fazer investigação. Eles não são perfeitos, nenhum ser humano é. Então, acredito que, com todo esforço, com toda dificuldade, a CPI vai continuar fazendo seu trabalho. Parabéns, Cecília, pela apresentação, pelo trabalho, né, do Fogo Cruzado. Presidente, se o senhor me permite, eu acho que é razoável, se não agora, ao final da sessão, que a gente faça um esclarecimento com relação aos recursos apresentados ao STF, até porque isso é matéria em vários veículos, então talvez ao final do depoimento a gente faça essa referência. Com relação à apresentação em si, um ponto da atuação do Fogo Cruzado, que para mim ainda não ficou tão claro, quer dizer, profissionalmente, claro que eu conheço a atuação de vocês, mas publicamente é importante deixar clara a metodologia que vocês utilizam para a identificação dos dados que, por exemplo, apontam quase 6.000 tiroteios no ano de 2025 nas 4 regiões metropolitanas. Então, qual é a metodologia que vocês usam para chegar a esse número? Obrigada. Senador, a metodologia que a gente usa, ela é baseada em 3 pilares, né? Então, a gente tem 3 fontes de informação que são: a gente observa cotidianamente, eu falo realmente em tempo real, as notícias que são veiculadas na imprensa em relação a, por exemplo, um assalto, uma operação, um roubo que aconteceu e que houve disparo de arma de fogo. A gente tem também um aplicativo e os canais por onde a população manda informação dizendo: olha, passei por uma situação aqui agora, aconteceu isso, eu visualizei essa situação. E tem também uma varredura que a gente faz constantemente nas redes, porque, infelizmente, isso é tão cotidiano que, quando uma pessoa passa por uma situação dessa, ela fala muito sobre isso. Passei pela rua tal, fiquei presa no trânsito por causa de um tiroteio, um arrastão que acabou com isso. Então, assim, a gente tem essas 3 fontes e a gente cruza essas informações para poder saber exatamente o que, quando, onde isso está acontecendo. Exatamente porque, quando acontece, não é só uma pessoa falando disso, né? Então, os nossos analistas, eles trabalham em tempo integral e aí em sistemas de turno para poder, inclusive, checar essas informações em tempo real e só depois essa informação entra para o nosso banco de dados. Perfeito. E a referência também de pelo menos 1/3 desses tiroteios envolvendo ações policiais, correto? Correto. Perfeito. É um ponto de discussão, e por essas coincidências da vida, mesmo os senadores da República são 2 policiais e um general aqui sentados. Então, o emprego da força, de alguma forma, sempre fez parte da nossa atividade. Existe um desafio que é a retomada de território. Né? A senhora focou na apresentação a tentativa de contenção da ação dessa expansão, mas é preciso retomar território. E aí as alternativas de retomada de território que a senhora pode apresentar ou sugerir que saiam da lógica do confronto que, em regra, se mostra necessário. Perfeito. Quando a gente fala sobre território, a gente precisa pensar na presença do Estado nesses locais. E muitas das vezes, quando a gente debate isso, a gente fala: o Estado precisa estar ali. Mas não é tão simples assim, porque, vou dar um exemplo aí, o Complexo de Israel. É uma área do Rio de Janeiro que é urbanizada, não é aquela visão que a gente tem, aquela visão clássica que a gente tem de favela sem serviços públicos. É uma área absolutamente urbanizada, né? Ou seja, tem serviços, tem estrutura, está tudo correto ali. Então, qual que é o elemento que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala, inclusive, de uma área muito urbanizada, com presença do Estado e que, mesmo assim, é hoje um dos locais que a gente vê aí mais vigente, tanto nos relatórios da polícia quanto na imprensa. Tem uma coisa ali que é importante da gente levar em consideração, que só é possível que um bairro estruturado como esse se torne um local a ser chamado Complexo de Israel se a gente tiver um elemento ali chamado corrupção. Porque, infelizmente, para você conseguir fazer uma ação
num local como esse, você precisa de uma estrutura de inteligência e de cooperação. E para que isso ocorra e tenha o efeito necessário que a gente espera, isso precisa ocorrer com uma integração absolutamente perfeita. Então, a gente não pode falar, por exemplo, de vazamento de informações, como a gente viu recentemente, infelizmente, no Rio de Janeiro. E a gente sabe também que o crime é dinâmico. Então, às vezes, ali vai aumentar ou vai diminuir os índices, mas isso não significa que o controle diminuiu ou aumentou, até porque é muito bom que não haja notícias sobre essas situações para que, né, o controle cresça ali de forma silenciosa. Mas o que eu quero dizer é que o controle territorial, ele facilita a infiltração política e econômica desses grupos. Então, para que a gente pense em recuperar o território, a gente precisa de algumas coisas que são uma presença estatal contínua, e aí a gente tem que levar em consideração essa questão da corrupção, isso precisa ser realmente um ponto central ali. A gente precisa também de, obviamente, investigação e inteligência muito focadas, e a gente precisa falar sobre regulação econômica, porque esses grupos, eles não crescem se eles não tiverem dinheiro para crescer. Ilustrando isso, a gente pode pensar, por exemplo, num sistema de franquia. A gente tem a lanchonete A. Você tem 20 desses estabelecimentos. Se um desses estabelecimentos pega fogo, ele vai ficar temporariamente inoperante. Mas as outras lojas vão se organizar e falar, vamos treinar um pessoal e mandar para lá. Mas para você fazer esse movimento, você precisa de dinheiro. Então, sem a gente pensar em regulação econômica para poder impedir que haja sempre a possibilidade de reestruturação e expansão, não há como a gente debater ocupação territorial. Perfeito. A base de vocês, o início de vocês é o Estado do Rio de Janeiro, correto? Então, eu gostaria de uma análise da senhora dessa realidade do Estado do Rio de Janeiro, um Estado que tem, dos seus últimos governadores, 5 deles entre presos e condenados, e uma clara infiltração criminosa via corrupção. Um retrato desse cenário, para que a gente possa registrar aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, e uma contribuição no sentido de soluções. Que caminhos é possível para o Estado do Rio de Janeiro, que a gente possa, enfim, dar cabo dessa situação de contaminação terrível. Perfeita colocação, senador, porque, como eu tenho pontuado, não há como a gente pensar soluções sem a gente pensar a questão da corrupção, porque quando a gente fala, né, sobre, especialmente os governantes, a gente pensa qual o impacto disso, qual a relação disso em relação às eleições, por exemplo. E o objetivo nem sempre é ocupar um cargo diretamente, né, esses grupos, mas garantir acesso e proteção dentro do poder público. Então, a gente precisa levar em consideração a captura. E aí a gente pode pensar a captura de setores da administração pública, a gente pode pensar em setores relacionados à expansão econômica, como eu mencionei, e a influência realmente política. Eu escrevi um livro recentemente sobre milícia, e o título é exatamente Como Nasce um Miliciano. E nessa pesquisa, que durou aí realmente alguns anos, uma das coisas que eu pude perceber ali é que esse crescimento ele é gradual. A pessoa simplesmente não passa num concurso público e decide, opa, vou cruzar a linha agora, né? Mas é uma série de dobra de apostas. Ele dá um passo, nada acontece, ele dá mais um. Está tranquilo, ele vai calibrando esses passos. E eu menciono isso porque uma das soluções que eu acho que são vitais ali é que a gente realmente tenha mecanismos de investigação que sejam mais robustas em relação à corrupção institucional. E friso, não estou falando só de policial aqui não, porque essa infiltração ela é muito para além disso. O policial ele é uma ponta, né? Mas a gente precisa olhar para outros setores. Inclusive, eu acho improdutivo quando a gente debate corrupção e fala só de corrupção policial, porque isso aí é um pedaço desse problema, né? E, obviamente, a gente precisa pensar ali em relação ao que já vem sendo disso, em relação à cooperação das instituições, porque os mecanismos de controle sobre esses agentes que se corrompem, eles precisam ser mais efetivos.
E isso eu penso, né, isso está estritamente relacionado a mecanismos que relacionam ali a integridade desses servidores, mas que também levem em consideração a questão de movimentação financeira, né? Eu assisti às outras sessões e vi que isso tem sido mencionado sistematicamente, o quanto que é importante a gente trazer para essa mesa não só as forças policiais, mas especialmente as outras instituições que lidam ali com essa questão econômica e levar muito a sério a questão da fiscalização. Porque é muito difícil para um cidadão comum, por exemplo, sonegar imposto de renda. É difícil. Constantemente essas pessoas caem na malha fina. Como que uma pessoa consegue movimentar tanto dinheiro tranquilamente? Né? E aí vi também que foi largamente mencionada aqui a questão das criptomoedas, de como que esse dinheiro passou a circular de outra forma, né? Obviamente já houve outras CPIs falando de lavagem de dinheiro e isso era feito mecanismos. Então, isso andou, isso evoluiu. Então, os modos como a gente trabalha a inteligência, como a gente fiscaliza, como a gente regula, precisa também ser atualizados para poder dar conta dessa evolução tecnológica e esses novos mecanismos de burlar fiscalização e inventar novos jeitos, né, de cometer crimes. A gente teve recentemente tramitando nas duas casas o projeto chamado Antifacção, né? E a versão aprovada pelo Senado, ela tratava com igual dureza o crime organizado violento e o crime organizado não violento. Porque a nossa leitura dos senadores e senadoras é de que não dá para separar as duas modalidades, vamos chamar assim. Os deputados optaram por um caminho diferente, eles optaram apenas por endurecimento com relação ao crime chamado, e aí criaram um novo tipo, né, ultraviolento. Apenas para que a gente tenha essa opinião sua profissional. É possível fazer essa separação e isso funciona? Tratar firmemente apenas o crime da ponta e deixar de lado todo esse aparato mais estruturado financeiro? Eu acho que para a gente ter uma ação de fato efetiva, eficaz e extremamente direcionada, a gente precisa separar o peso dos criminosos, porque obviamente a influência que tem uma liderança, obviamente não tem uma pessoa pequena dentro dessas organizações. Então, a gente precisa... Quando a gente pensa sobre esse tipo de debate, a gente precisa levar em consideração o sistema prisional. Porque ali a gente tem a situação de que as prisões, elas são um ambiente de formação de mão de obra para essas organizações. As facções no Brasil, elas majoritariamente nasceram dentro do sistema prisional. E nasceram dentro do sistema prisional diante ali de uma autogestão dos presos. A gente sabe que isso existe. Todo mundo sabe que eles se autogerenciam ali, né? Então você tem de um lado a baixa capacidade de controle estatal e essa autogestão. E isso inclusive permite ali a conexão, o intercâmbio entre os criminosos de diferentes hierarquias. Então, isso tanto permite que eles formem novas lideranças, quanto permite também que eles continuem estruturando as suas organizações. Então, o combate ao crime organizado, nesse sentido, ele exige tanto reformar o sistema penitenciário, melhorar essa questão da inteligência prisional e, definitivamente, isolar lideranças estratégicas, para que a gente consiga separar, consiga trabalhar separadamente o impacto que cada um tem dentro dessas organizações. Perfeito. Ainda voltando à questão da letalidade policial, né, vocês trazem indicativos e apontam uma suposta inexistência de relação de causa e efeito entre maior letalidade policial e maior eficiência policial. E cito os dados do Rio de Janeiro e da Bahia. Eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais esse ponto. Eu acho que parte disso estava inclusive presente aqui na minha fala inicial, quando a gente fala que essa letalidade policial ela não tem resolvido. E eu volto aqui inclusive naquela parte que eu disse sobre nós tratamos esse problema que é extremamente complexo como se fosse um problema que vai ser resolvido pela polícia. E a gente está vendo que não vai. Até porque grande parte das atividades das facções hoje em dia
não são sobre drogas mais. Elas têm outras atividades, elas operam negócios que têm o verniz de legitimidade. Postos de gasolina, empreiteiras, empresas de ônibus. Então, assim, a gente jogar isso no colo especificamente dos policiais é, inclusive, injusto com esses policiais. Porque todas as políticas que a gente pensa, e aí a gente pode pensar em política de educação, política de saúde, essas políticas, elas são feitas por diversos profissionais. Então, para que a gente tenha uma ação efetiva, a gente precisa que o policial saiba exatamente o que ele está fazendo. Por que ele está ali? Ele foi designado para quê? Ele tem noção que a ação que ele está tendo hoje no lugar A vai ter uma interferência no lugar B? Ele consegue fazer essa ligação? E eu acho, inclusive, interessante da gente pensar nisso, por exemplo, vou tomar como exemplo aqui essa última operação no Complexo do Alemão, onde a gente teve, por exemplo, profissionais que eram novos na força. Tinha um policial ali que foi vitimado 40 dias na força. Ele tinha noção do que era uma operação daquela, com aquela sensibilidade, em um local que a gente já sabe que não é simples de operar, né? E é por isso que eu falo em relação a essa questão da relação entre letalidade e o impacto no combate dessas facções, porque a gente teve uma operação com uma alta letalidade. E a cidade está exatamente igual. O Comando Vermelho está exatamente igual, operando nos mesmos locais, com a mesma força, que tem aquela relação com o que eu disse ao longo desses 30 anos. Nós temos feito exatamente a mesma coisa. Mais operações, mais mortes, mais tiros, e trago, inclusive, essa informação sobre mais mortes de policiais também nesse tipo de ação. E o impacto é nenhum. Tanto é que aquele Comando Vermelho que estava só no Rio de Janeiro, hoje está espalhado pelo país inteiro e países da América Latina. Então, assim, a relação que, vamos dizer assim, mais direta entre a letalidade e o fortalecimento dessas facções é em relação ao efeito que isso tem no grupo criminoso, no sentido de eles estão atacando mais, a gente precisa se unir mais, criar mais laços, recrutar mais pessoas e dobrar essa aposta. Então a gente tem feito isso, recrudesce de um lado, recrudesce de outro, dobra a aposta. Então, assim, o número de policiais mortos e de policiais, que compõem a força cresceu, e as facções também cresceram. E estamos aqui no centro do problema, debatendo mais uma vez essa questão que é, como eu disse, está sendo debatida há 20 anos e para a qual está sendo apresentada exatamente as mesmas soluções. Ou seja, a gente não chegou lá. Para caminhar para o encerramento, presidente, o mapa que você mostrou, Cecília, da ocupação territorial na cidade do Rio de Janeiro, ou região metropolitana, nós tínhamos ali manchas em azul, vermelho e verde. Azul eram milícias, é isso? Isso, exatamente. As milícias, então, correspondem significativamente por uma área maior de ocupação hoje, de domínio. Isso eu estava mostrando em relação ao crescimento delas. Eu mencionei ali que o Comando Vermelho cresceu cerca de 50%. Em relação às milícias, elas avançaram entre 300% e 500% a você julgar o tipo de interferência que elas têm, se é só influência ou se é um domínio realmente mais estabelecido. Então, elas cresceram significativamente mais nessas últimas quase 2 décadas. Perfeito. E para concluir, Cecília, considerando a base de vocês, a gente que é profissional de segurança há bastante tempo, o Rio de Janeiro tem sido um laboratório de teses, tentativas, que normalmente duram pouco. E algumas iniciativas, no seu primeiro ponto, no seu primeiro momento, mostraram ou sinalizaram dados positivos, resultados positivos, mas não avançaram. Então, você teve ali aquela nova polícia, delegacia legal, acho que era governo Garotinho, por aí, e depois as UPPs, governo Sérgio Cabral. Eu queria que você desse uma visão dessas iniciativas e por que elas não conseguiram dar frutos, para além do que a gente já sabe, falta de liderança política adequada e tudo mais. É bom da gente pensar sobre essa perspectiva, geral do que a gente tem feito no Rio de Janeiro, porque, como eu mencionei, é isso. O que é feito no Rio de Janeiro se espalha pelo país. Isso aconteceu, por exemplo, com as UPPs, que começaram como um programa efetivo, teve uma ótima aceitação e, inclusive, houve implantação de UPPs em outros estados.
Mas, assim como outros programas e projetos que a gente teve, a UPP ela foi um programa de governo, né? Não foi um programa de Estado, que é o que tornaria ações ali médio e longo prazo e que de fato seriam mais efetivas, né? Então, para que a gente possa compreender o que acontece no Rio de Janeiro, a gente precisa compreender como essas políticas elas vêm sendo desenhadas nesses últimos tempos. Inclusive, nesse último governo, que inclusive acabou se desfacelar nessa semana no Rio de Janeiro, a briga era: precisamos de um plano de segurança pública para o Rio de Janeiro, dada a situação que é gravíssima. E essa briga foi constante para que precisamos que esse plano seja apresentado para que a gente consiga acompanhar, inclusive, quais são as metas, a gente quer fazer o quê? Essas ações, essas decisões que estão sendo tomadas, elas têm relação com esse plano? Então, isso é uma coisa que tem sido feita no Rio de Janeiro ao longo desses 20, 30 anos. Então, a gente teve, por exemplo, medidas que foram boas, como o senhor mencionou, né, a questão da delegacia legal ali no governo Garotinho. A gente teve outros programas que, inclusive, são semelhantes, né, ao que foi a UPP durante esse período também, e que é isso, foram sendo abandonados ali sistematicamente. E isso significa que é isso, a gente não prioriza que esses programas sejam programas de governo, de Estado, eles são ali efêmeros. Isso significa que a gente não prioriza inteligência e investigação ao longo desses anos, né? E quando a gente organiza ali os efeitos disso, eles vão se somando ao longo desses anos. Eu lembro que para poder escrever o livro, eu revisitei esses planos de segurança e eu comecei a prestar atenção no que eles tinham de comum. E uma coisa que eu acho que ali ficou muito clara é que você tinha o plano de segurança e você tinha o que era feito. Não era seguido. Assim como a gente tem plano nacional de saúde, a gente tem plano nacional de educação, a gente não tem um plano nacional de segurança pública. E eu acho que esse é exatamente um dos problemas, porque o Comando Vermelho não é um problema do Rio de Janeiro mais. Foi, não é mais, né? O que acontece no Rio de Janeiro tem impacto na Bahia, tem impacto no Amazonas. Então, isso é uma das coisas que ficou muito clara, porque a gente foi, né, tecnicamente implementando planos de segurança que eram fragmentados entre os estados, e isso é muito bom para as facções, porque elas não são levadas em consideração nacionalmente, né? Então você tem governadores tentando resolver problemas que são nacionais, obviamente vão falhar, e a gente não tem a coordenação tanto entre os estados quanto a coordenação nacional para que a gente consiga ser mais efetivo. E isso facilitou a vida das facções não apenas no Rio de Janeiro, porque hoje a gente tem quase uma centena delas pelo país, e isso mostra que aqueles planos que tecnicamente foram implementados, eles não tinham nenhum espelho com a realidade. Porque quando a gente analisa os dados, e aí a gente pode pegar os dados ali do Instituto de Segurança Pública, do próprio governo do Rio de Janeiro, a gente vê que o que o ISP mostra, ele é incompatível com os planos que foram apresentados em relação à redução de homicídios, redução de qualquer outro indicador que a gente for analisar. Presidente, eu estou satisfeito. Cecília, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e que a gente consiga avançar tecnicamente para o resultado. Muito obrigada. Obrigado, relator. Eu queria fazer algumas pequenas considerações que na exposição da senhora me chama a atenção, que eu já vinha de forma tímida fazendo essa reflexão há muito tempo no Estado do Espírito Santo, que era aquilo que eu chamo que é o direito penal econômico, né? Qual o impacto do crime na economia, não é só isso. Então, vou dar um exemplo simples. Um crime de trânsito que morre jovens, o Brasil é um dos países que mais mata no trânsito. Qual o impacto disso na saúde, na educação, na economia, como um todo? E isso acontece também ali, né? Quando você tem um crime organizado dominando e você fecha as escolas, além do conteúdo da escola pública, que nós sabemos que, infelizmente, você não tem o mesmo grau de
de profundidade, às vezes por vários fatores, né? A ausência de quadra, a ausência de biblioteca, a ausência dos elementos, dos equipamentos fundamentais, né? Então, essa coisa do impacto invisível do crime organizado na sociedade, eu acho que isso, eu fico triste quando eu vejo, aí eu falo isso enquanto cidadão, quando eu vejo que o Estado não tem essa ciência, ou tem e finge que não tem, e não implementa essas políticas públicas. Então, quando há contaminação das instituições, você vê a utilização de câmeras, mais de 80%, quase 90% da população aprova, e você tem ali a probabilidade, uma resistência para se implementar. Eu queria saber da senhora, basicamente, esse monitoramento das conversas no parlatório em presídios de segurança máxima. Como a senhora avalia essa possibilidade de fazer esse monitoramento? Eu acho que a gente tem duas questões em relação a isso, porque a gente tem ali, de fato, o sigilo, né, entre o advogado e o seu cliente, mas a gente precisa desenvolver ali mecanismos que a gente consiga trabalhar mais especificamente em relação a essas grandes lideranças, né, porque isso é, de fato, um problema que a gente precisa cuidar mais de perto. Em relação a esse tipo de situação, a gente tem, inclusive, assim, apresentado soluções, né, e aí eu falo em relação ao sistema penitenciário de uma forma geral, que muitas das vezes ficam atrasados. Eu falo isso, eu lembro que eu assisti a alguma das apresentações dos colegas que estiveram aqui antes, eles estavam, inclusive, falando sobre os bloqueadores de celulares, que quando você dá um passo, a tecnologia já está anos-luz desse tipo de situação. Então, tanto essa questão em relação ao parlatório quanto as outras medidas que a gente toma em relação ao sistema prisional, elas precisam, de fato, acompanhar as mudanças que são extremamente rápidas, porque o modo como as pessoas se comunicam, elas não são mais tão simples, né, como a gente costumava ver. Existem realmente não só as tecnologias, mas os códigos e as nuances dessas comunicações que a gente precisa levar em consideração, e eu falo isso em relação ao modo como a gente, não só o modo como a gente comunica, mas o modo como a gente investiga esse tipo de situação, porque essas comunicações, elas vão acontecer de uma forma ou de outra, né? Não existe a incomunicabilidade 100%. Então, a gente precisa desenvolver técnicas, metodologias, tecnologias que a gente consiga, inclusive, observar essas comunicações de uma forma que esse resultado seja utilizado para a nossa inteligência. Para que isso, caso isso passe, a gente tenha a capacidade de entender e usar isso ao nosso favor, no sentido de, isso aqui agora vai ser observado pela inteligência, que vai conectar esses pontos, e isso vai ser utilizado agora para o combate, e não só deixar isso passar livremente. Perfeito, mas sabemos que o crime é um fenômeno social e que todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. Eu lembro que no Espírito Santo nós tivemos uma experiência exitosa, que foi o programa Estado Presente. Então, o Espírito Santo, ele teve um mapeamento, principalmente para a redução de homicídios, né, e com um foco na juventude, em políticas públicas e fortalecimento das instituições, principalmente os órgãos de fiscalização e controle. Então, quando você fortalece uma corregedoria que tem uma atuação contundente, não é para perseguir policial, absolutamente nada disso, mas para responsabilizar aquele policial que optou por ter um desvio de conduta. Então, ele tem que ter responsabilidade penal, tem que ter a responsabilidade penal, civil, administrativamente. Então, hoje o Espírito Santo, ele tem essa fotografia um tanto quanto melhor com relação ao combate do crime e da criminalidade. E eu fico assim muito reflexivo, os colegas me conhecem aqui também, né, com relação a... Eu fui professor de direito penal por muito tempo, penal e processo penal, e trabalhei muito na vara das execuções penais. Se você pegar a lei de execução penal e o Código Penal brasileiro, você tem uma universalidade de institutos
que, é claro, que a pena tem o caráter dúplice de readaptação com vício familiar e é retributivo pelo mal praticado. Mas se você pegar ali, por exemplo, uma pessoa que pratica um homicídio, disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20, ele é condenado a 9 anos, e ele com menos de 1 ano e 6 meses, ele está solto. Então você tem 1/6 regime aberto, 1/3 livramento condicional, a cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho. Lê o livro, remissão de pena pelo trabalho. Final do ano, indulto, comutação de pena. Então, esse grau de reprovabilidade de acordo com a lesividade do bem jurídico praticado, isso é uma coisa que eu acho que compete a nós também refletirmos aqui no parlamento, né? Então, como que o senhor avalia os regimes de cumprimento de pena no Brasil e a própria duração desses apenamentos? Porque às vezes você está num país, e olha, por favor, eu não estou querendo só atingir a pena, claro que eu fiz todo um roteiro para falar que a implementação de políticas públicas para redução da desigualdade, para dar saneamento básico, iluminação pública, escola de tempo integral, é claro, para tirar o jovem da probabilidade dele ser cooptado pelo crime ou pelo comando vermelho ou uma milícia, isso tem que ser feito. Agora, se isso ocorre, como a senhora avalia essa quantidade de benefícios ou institutos assegurados pela Lei de Execução Penal e pelo Código Penal Brasileiro? Senador, eu acho que aqui a gente tem duas questões. A gente sabe que algumas desses institutos, eles têm ali o objetivo de não quebrar os laços da pessoa penada com a sociedade, com a família, porque isso é comprovadamente uma possibilidade de que essa pessoa se reestabeleça, né? Então, a gente tem essa questão. A gente tem essa outra questão que é, quando a gente pensa em crimes e segurança pública, muitos dos debates se resumem a precisamos endurecer as penas. E isso não é eficaz porque, assim, essas pessoas que realmente cometem crimes, elas estão sendo de fato pegas? Porque no sistema prisional a gente tem um monte de gente que, assim, né, a base da pirâmide da criminalidade, né? E eu falo no sentido de só dizer que vamos endurecer penas não funciona, no sentido de que essas penas, elas não estão atingindo as pessoas que deveriam atingir, né? A gente sabe que, a gente mencionou aqui várias vezes, os colegas também mencionaram que as pessoas que cometem crimes hoje relacionados a drogas, elas não lidam mais só com drogas. São crimes, são crimes inclusive financeiros, porque a droga, ela é só um dos elementos que, vamos dizer aí, está no portfólio de serviços dessas organizações criminosas. Então, essa pessoa que ela realmente precisa ser atingida para a gente conseguir, por exemplo, desmobilizar uma organização criminosa, ela é uma pessoa rica. E assim, a gente sabe como o sistema tem beneficiado pessoas que têm poder econômico e político para poder influenciar as decisões a seu favor. Então, quando a gente faz esse debate sobre esses benefícios que recorrem a pessoas que são majoritariamente pessoas da base, muito chão ali dessas organizações criminosas, a gente está falando de uma parte que obviamente é estritamente importante que a gente leve em consideração e faça esse debate, mas a gente não está atingindo de forma eficaz a estrutura. Porque, vamos dizer, né, aqueles grandes cérebros, as grandes pessoas por trás da estrutura, elas são praticamente invisíveis por esse sistema. A gente tem o comando, a gente tem uma base no meio ali, que é uma base que fica praticamente invisível, que é quem faz esse sistema rodar dentro do sistema financeiro. A gente não tem esses nomes, como a gente fala, olha, a polícia está procurando o DOCA. A gente sabe o nome dele, a gente sabe quem ele é. Mas quem é a pessoa que faz o sistema do DOCA funcionar? E aí a gente tem o chão. A gente age majoritariamente nessa base e nessa parte de cima. E a parte que faz toda essa engrenagem girar, a gente deixa de fora. Então, assim, só aumentar pena ou tirar benefícios não está afetando essas pessoas. A gente precisa da integração desses sistemas, que é algo que já foi dito aqui, e precisa que a gente impeça esse sistema de funcionar, que é quando a gente traz de volta o debate sobre corrupção para a mesa. Eu concordo plenamente, mas eu quero só ressaltar que não é simplesmente aumentar a pena, é porque você
está praticando, com todo o respeito, um estelionato com a sociedade. Porque se você fala que um autor de um homicídio, que é um crime doloso contra a vida, foi condenado a 9 anos e não fica 1 ano e 6 meses preso, não é razoável. Sem dúvida. Então, eu pergunto à senhora acha razoável a legislação brasileira do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, um rapaz de 17 anos pratica um latrocínio, que é um roubo qualificado pela morte, e que ele pode pegar no máximo 3 anos de internação? É razoável? É razoável um rapaz estuprar uma moça, matar e ocultar o cadáver e vai ficar 1 ano, 2 anos internado? Eu acho que isso também tem que ser visto, porque se o crime é um fenômeno social e a gente cobra as políticas públicas de implementação para que não haja esse fenômeno ou a redução desse fenômeno, mas é preciso ter o grau de reprovabilidade de acordo com o ato praticado. Então eu acho assim, eu fico assim perplexo quando eu vejo, eu não canso de falar do Espírito Santo, porque um rapaz de 16 anos entra numa escola armado com 2 armas do pai, que é policial militar, e mata 4 entre crianças e professores e deixa dezenas de feridos e já saiu com 3 anos de internação. Isso não é nem sensação de impunidade, é certeza da impunidade. E olha que eu tenho uma postura de defesa das políticas públicas para redução da criminalidade, para que não haja só. Mas o que eu estou fazendo, a minha colocação, não é simplesmente aumentar pena. Eu estou falando uma pena de um homicídio de 9 anos, ele não fica preso 1 ano e 6 meses. Isso não é razoável, né? Como é que eu explico isso para uma mãe que perdeu o filho por disparo de arma de fogo, que o autor já foi solto com 1 ano e 6 meses, quando ele violou o principal bem jurídico, que foi o homicídio, a vida humana? Como que eu explico que uma pessoa que praticou um roubo com o uso de arma, que ele já foi solto? Como que eu explico que ele tem, se ele lê o livro, ele vai ter pena diminuída, se ele trabalha 3 dias, equivale a 4, 1/3 é livramento condicional, 1/6 regime aberto, e no final do ano indulto comutação de pena, então, não, é óbvio que eu não estou falando aqui, a minha defesa não é simplesmente de aumentar a pena aleatoriamente, não, mas que se ele vai ficar 1 ano preso, que fique 1 ano preso. Agora, não diga para a mãe que perdeu um filho por um homicídio doloso, por um disparo de arma de fogo, que o autor foi condenado a 9 anos, mas que com 1 ano e 6 meses ele já está solto. Porque aí nós temos uma permissividade do próprio Estado com relação a isso. Então, eu não sou adepto disso, eu só não acho razoável. Por exemplo, nós estamos aqui no mês da mulher, e é razoável, o ano passado, senador Alessandro, a cada dia nós tivemos 4 feminicídios. A cada dia, 4 feminicídios consumados. 14 tentativas que foram para a estatística, mas quantas mulheres que sofrem tentativa de feminicídio e por várias questões elas não denunciam o companheiro ou o agressor? Então é preciso a gente avançar e analisar isso também com os pés no chão, com mais clareza da realidade do que acontece na sociedade brasileira, porque às vezes a gente tem uma visão, com todo respeito, não é o caso da senhora, longe disso, mas às vezes mais romantizada sobre segurança pública, mas não enxerga efetivamente o que está lá na ponta. Eu fui delegado na ponta. Então, por exemplo, quem aqui de sã consciência acha que todo roubo com emprego de arma, a vítima vai à delegacia, ou se vai à delegacia, é instaurado inquérito? Não é instaurado inquérito, faz aquela ocorrência e arquiva lá. Quando a própria lei fala que é crime de ação penal pública incondicionada, que o delegado tinha que fazer de ofício aquilo. E quantos que vão e quantos que não foram e que não entram na estatística? E qual o grau de resolutividade? Quantos são condenados? Quantos estão cumprindo a pena? Então, esse percentual vai para quase nada. Então, essa garantia constitucional de segurança pública, direito de todos, dever do Estado, que está no artigo 144, infelizmente, ele não vai subsistir. E a população, claro, ela vai aderir o quê? Ela está sendo vilipendiada. Ela não pode andar na rua com um relógio, ela não pode andar na rua com celular, ela não pode andar na rua com um cordão, ela não pode ir para a escola, ela tem que fechar, não pode levar o filho para a escola, não pode ir para uma unidade de saúde, ela não pode nada, ela não pode trabalhar, ela não pode abrir o comércio, ela não pode absolutamente, porque o Estado não chega ali. E essa é a função do Estado. Mas também é uma função nossa como legislador, e a senadora Margarete Busetti está aqui, que é uma brilhante parlamentar, ela sempre defendeu isso. Eu vejo quando ela fala com Mato Grosso, que vai com todo empenho, para
você dá de acordo com o grau de reprovabilidade pelo objeto jurídico tutelado. Eu não posso achar razoável. Eu volto a falar no período de internação de adolescente em conflito com a lei. Não acho razoável um adolescente praticar qualquer ato. Eu fiz uma pesquisa de todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. Eu trabalhei com adolescentes em conflitos com a lei. No estado do Espírito Santo era o interno, o uniforme dele era azul. E do agente socioeducativo também era azul. Por quê? Porque não poderia usar o preto. Essa era a realidade. Então, se tinha uma fuga, você não sabia quem era interno, quem era agente. Ora, um agente socioeducativo não pode portar uma arma. Meu Deus. Nós tivemos aqui condutas, o senador Alessandro sabe, estava querendo dar porte de arma automático, com todo respeito aos advogados, e eu sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, para todos os advogados, independente de fazer curso de nada. Então, essa é uma política armamentista. Então, você não pode um agente socioeducativo portar a arma, e nós aprovamos aqui, não é ostensivamente, não é nada disso, é com todo critério, porque eu tenho parte da premissa da boa-fé. Porque um dos princípios da administração pública é de legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Eu não posso inverter essa lógica. Mas eu, enquanto delegado que fui por 27 anos, enquanto professor de Direito, eu não posso deixar de fazer essa fala de indignação com relação à atuação, seja do nossa como legislador, seja do próprio executivo, quando não faz dar efetividade a essa garantia constitucional, que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Licença, senador, posso fazer um adendo? Faz todo sentido isso que o senhor trouxe, e eu estava me recordando, inclusive, desse estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro, onde um dos acusados é um adolescente, né, 17 anos. E isso me lembrou, inclusive, um dos projetos que está rodando na Câmara agora sobre o debate sobre misoginia. Eu acho que a gente precisa trazer isso para a mesa de debate, porque é inquestionável a gente debater o quanto esse debate sobre o desprezo das mulheres, ódio em relação à mulher, tem crescido estrondosamente na internet, especialmente entre jovens. Então, mais uma vez, a gente vai cair naquela parte a legislação precisa acompanhar a realidade, né? E as pesquisas já têm mostrado que, hoje em dia, os adolescentes, eles são mais radicalizados em relação, né, à mulher, a meninas, do que os adultos, do que era anos atrás. Então, absolutamente, definitivamente, concordo com o senhor nesse sentido de que a gente vai precisar bater, né, a legislação e a realidade, porque a gente precisa atualizar isso sem sombra de dúvidas. Mas só para fazer a provocação, como para não fugir à regra, a senhora é favorável à manutenção do período máximo de internação a 3 anos, qualquer que seja o ato infracional praticado por uma pessoa menor de 18 anos? Eu acho que qualquer um dos atos a gente precisa rever, levando em consideração que o número dos adolescentes que cometem ato infracional que é extremamente grave, como esses que o senhor disse, é um número muito pequeno, inclusive. Então, esses casos especificamente precisam de uma atenção especial, sem nenhuma sombra de dúvidas. Só quero mais uma vez aqui falar que não porque eu tenha sido o autor, aprovamos aqui com o apoio de todos os senadores, aumentando o período de internação para 5 anos e até 10 anos se for praticado com violência, grave ameaça ou equiparada a hediondo, deixando ao Poder Discricionário, obviamente, o Poder Judiciário e o Ministério Público fazer a análise de cada caso concreto. Mas eu faço um apelo aqui à Câmara dos Deputados, já que esse projeto está na Câmara dos Deputados, seria um momento oportuno para aprovar, aumentando o período de internação nessas hipóteses. Muito obrigado pelas colocações, senhora. Concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão. Presidente, senador Alessandro, nosso relator, senadora Margarete, senhora Cecília, desde já agradeço aí a intervenção da senhora e os esclarecimentos aqui colocados. Nas análises que a senhora realiza aí por meio do fogo cruzado, a senhora dá uma ênfase relevante na letalidade policial, e tratamos desse assunto aqui, e nos impactos sociais da violência. Como a senhora enxerga o equilíbrio entre a crítica a essas políticas e a necessidade de enfrentamento efetivo de organizações criminosas altamente estruturadas e armadas? Perfeito, senador.
Perfeito, senador. Eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita sistematicamente, até porque eu acho que conversa muito com isso que a gente tem falado sobre a legislação precisa acompanhar a realidade. E quando a gente fala especificamente, né, aí levando em consideração a letalidade policial e ao combate ao crime, como eu trouxe na minha fala inicial, essa correlação ela não tem sido efetiva, né? Essa tem sido a política de enfrentamento ao crime organizado nas últimas 3, 4 décadas aí que a gente pode observar. Então a gente tem feito muitas operações, matado muitas pessoas, muitos policiais têm morrido, muitos moradores têm sido vítimas ali no meio desse tiroteio de balas perdidas e tudo, e isso não impediu que o crime crescesse. E aí nem falo só do crime organizado, do tráfico de drogas, a gente vê os crimes correlacionados aí a isso, e a gente, né, mencionou aqui sistematicamente a questão dos crimes financeiros relacionados a essa atividade. Então, isso significa que quando a gente coloca o policial como responsável para lidar com esse problema todo, reitero o que eu disse antes, eu acho injusto, do ponto de vista de o policial sozinho, ele não vai dar conta disso. Isso não é responsabilidade só dele. Obviamente, ele tem uma importância vital ali quando a gente olha essa estrutura, porque, obviamente, não tem como a gente pensar que só um pedaço disso vai ser desarticulado, seja só com operação policial ou seja só com investigação sobre crimes financeiros. Isso precisa ser feito cooperativamente. Então, o que eu quero dizer é que as políticas que a gente tem implantado até agora, né, que são focadas basicamente na atuação policial, elas não têm dado o resultado que a gente espera. Porque como eu mostrei ali através do mapa, os grupos criminosos, e a gente fala de milícia e de tráfico, eles se expandiram mais, eles ocupam mais áreas, eles dominam a vida de mais cidadãos e eles estão economicamente mais fortes e politicamente mais influentes. Então, só a ação da polícia não tem funcionado. Ela é parte do sistema que precisa ser colocado para poder trabalhar para que a gente tenha, de fato, ações mais efetivas e consiga conter tanto o avanço quanto a criminalidade em si. Eu provoquei a senhora com essa pergunta porque é exatamente, né, a visão que eu tenho do combate que tem que ser feito, viu, relator, a essa questão do crime organizado, e nós temos que tratar isso como uma insurgência contra o Estado, porque, na realidade, né, essas organizações elas estão enfrentando o Estado brasileiro. E quando a gente combate uma insurgência, a gente não pode combater só com atividade militar, especificamente com atividade policial. A gente tem que trabalhar no campo político, no campo econômico e no campo psicossocial. Então, quando a senhora fala em planejamento, é a visão que eu tenho e que o Estado brasileiro tem que assumir essa responsabilidade e realmente colocar um plano, né? E aí, quando a gente coloca plano, o decisor estratégico, o responsável por esse plano, não é só escrever o plano e jogar na rua, né? Ele tem que fiscalizar, verificar como é que está sendo executado, e se aquela execução não está sendo certa, ele tem que redirecionar. Então, são todas essas coisas que têm que ser feitas e que o Estado vem se omitindo. Então, eu queria, né, corroborar muitas das coisas que a senhora falou, mas se nós, né, Estado brasileiro, não entendermos que isso é uma insurgência, que nós temos que atuar em todos os campos do poder, nós temos que restabelecer a confiança da população no Estado, temos que separar a população desses grupos criminosos para que ela não sofra mais, né, a influência e a pressão que esses grupos exercem sobre ela, e principalmente que não haja território dentro do Brasil que o Estado brasileiro não controla. Então, eram essas minhas observações. Eu agradeço a senhora e temos algumas visões diferentes, mas eu acho que no ponto focal a gente converge. Perfeitamente. Obrigado. Neste momento eu concedo a palavra à senadora Margarete Busetti. Obrigado, presidente. Cecília, que bom ouvi-la, né? Eu tenho 2 projetos de lei que eu fui autora e o senador Alessandro foi o relator. Os 2 aumentaram a pena para 40 anos, até 40 anos, né? No caso do feminicídio e no caso de estupro com morte de uma pessoa vulnerável também há 40 anos. Vou te dar um exemplo de um crime que aconteceu em Cuiabá, na rua,
a mãe vindo com o filho pela mão, o marido chega, o companheiro chega, a esfaqueia no meio da rua, isso era uns 6h40 da manhã, e o filho senta na calçada e fica chorando. Logo depois, 3 meses depois, aconteceu um crime dentro do supermercado em Montes Claros, Minas Gerais. Aí ele entrou e esfaqueou a menina do caixa. Ela correu, mas ele esfaqueou até a morte dentro do supermercado. A pena da menina de Cuiabá, da morte dela, o condenado pegou 20 anos de pena. De Montes Claros, teve 45 anos de pena. Qual é a diferença dos crimes? A data do crime, antes da lei ser sancionada. Agora, você dizer para essa família que teve a morte igual a essa menina, que morreu dentro de um supermercado, que ela pegou 20 anos e que o cara, com menos de 10, vai sair e vai estar livre, leve e solto para cometer crime, é bem diferente desse cara que pegou 45 anos, que vai ter que agora ficar, senador Alessandro, 75% da pena em regime fechado, para poder progredir. Porque nós estamos falando de crimes brutais, em praça pública, no meio da rua, e eu não posso ser conivente com isso, e eu não posso achar que isso seja normal. Como eu não acho normal os menores infratores não fazer parte da segurança pública. Não é questão de segurança pública o menor infrator. Já passou da hora de ser um caso de segurança pública. Ele tem um regime totalmente diferente, mas aí você, o agente da segurança pública não poderia andar armado, porque não faz parte da segurança pública. Isso eu acho tão hipócrita, essas coisas na legislação, porque nós estamos falando de criminosos com 16 anos, que entra na escola, que mata, o cara que é do crime organizado, que é o gerente, agora ele tem um nome, gerente do crime organizado, corta a cabeça fora de uma pessoa, joga a cabeça de um lado. Crianças que fazendo isso? Não, né? Então, eu acho que nós já passamos da hora. Claro que não adianta só aumentar a pena. Não adianta. Não é isso. Mas, no caso de um estupro com morte de uma criança, que o cara foi solto, o estuprador tinha sido solto com 9 anos, porque ele tinha um bom comportamento, e daí ele saiu e pegou o primeiro menino no ponto de ônibus, estuprou e matou. Como que essa mãe entende isso? Não é possível que a mãe entenda isso. Quando ele foi preso, sabe o que ele disse? Se me soltarem, eu faço de novo, não me soltem. Então, a gente conseguiu pôr no projeto exame criminológico para que esse cara tenha condições de progredir. Senão, ele não pode progredir, ele não pode ser solto, ele não pode ameaçar a sociedade desse jeito. E nós ficarmos com isso. É o que o senador Contarato falou. Nós não podemos sair na rua, nossos filhos não têm segurança. Então, assim, nós estamos num impasse muito grande com segurança pública. Ou nós assumimos que isso é um problema e que tem que ser tratado como tal e não como direitos humanos. Não, o direito é da vítima. Sempre o direito, para mim, é da vítima e não do bandido e não do assassino. Mais um desabafo, obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, senador. A senhora quer fazer algum comentário sobre o que a senadora colocou? Claro, posso sim. Senadora, eu conheço de fato, assim, né, pessoas que são vítimas e que tiveram parentes, amigos vitimados e que têm essa sensação de impunidade recorrentemente.
Então, assim, quando a pessoa vai presa, isso já é muita coisa, né, para a maioria das pessoas, levando em consideração que o nosso índice de elucidação de crimes é baixíssimo no Brasil, né? E acho que para poder adicionar as preocupações da senadora, eu trago aqui essa nossa preocupação com a questão da elucidação de crimes, porque a nossa Polícia Civil não dá conta de realmente elucidar todos esses crimes, especialmente os crimes contra a vida, né, que realmente exigem investigação e empenho ali de força policial, mas também de instrumentos, técnicas, atualizações para que a gente consiga realmente saber o que aconteceu, como aconteceu e, de fato, chegar ali ao resultado final dessa investigação. Eu concordo com a senhora em relação a esse sentimento da impunidade, da injustiça em relação às vítimas, exatamente por essa questão de que quando a gente consegue elucidar um crime, infelizmente, só isso já é muita coisa, né? Então, quando essa pessoa é de fato presa, chega a ser um alívio de fato para essa família das vítimas. Mas a gente, na maioria dos casos, a gente nem chega nessa fase. Então eu acho que quando a senhora for debater, né, esses projetos de lei, eu acho que seria interessante, inclusive, agregar nesse debate essa questão da nossa capacidade de investigação para que a gente consiga dar alívio e sensação de justiça para mais famílias, inclusive. Não, senadora Margarete. Na realidade, a gente fica se perguntando muitas vezes, né? O que fazer? O que fazer com esse menor que é tão violento? Nós temos aí casos que são chocantes, de menores que são os gerentes do crime organizado. Nós temos uma área de fronteira muito grande no Mato Grosso, muito grande, né? Fronteira seca. E aí a gente está à mercê. Agora, no projeto que o senador Alessandro relatou, da pedofilia, combate à pedofilia, além do exame criminológico, a gente colocou o banco de DNA. E foi uma luta para a gente conseguir pôr esse banco do DNA e fazer esse exame criminológico. Eu não entendo como parte da sociedade, parte do Congresso, não enxerga isso como um bem. Isso quer dizer, se eu tenho um banco de DNA, eu consigo elucidar outros crimes que essa pessoa está fazendo muito mais facilmente. Eu fui chamada, senadora Alessandra, na Politec, por todos os peritos agradecendo, porque hoje eles conseguem, inclusive, elucidar crimes de feminicídio por causa do banco de DNA. Então, é isso. A gente colocou campanhas educativas em escolas, em templos religiosos, medidas cautelares que o juiz pode impor, mesmo sem a pessoa estar condenada. Por exemplo, tirar um pastor de uma igreja que está sendo denunciado por esse crime. E você sabe o que acontece. Mas, pasme, muita gente foi contra. Muita gente foi contra. A gente que é persistente, né, senadora Alessandra? A gente não desiste e passou, e eu acho que foi um avanço grande no combate à pedofilia, tanto a legislação do ECA, né, do ECA digital, quanto o combate à pedofilia. Agora nós precisamos do Cadastro Nacional de Pedófilos, que infelizmente o Ministério da Justiça está amortecido. Existe a lei há 1 ano e 4 meses. São 16 meses que a lei está ali e eles não conseguem cumprir a lei. Não conseguem cumprir a lei. O cadastro existe a partir da condenação em primeira instância para consulta processual e transitado e julgado por um cadastro público enquanto ele estiver cumprindo a pena. E o Ministério da Justiça não se mexe para fazer esse cadastro. Não se mexe. Parece que a gente está aqui enxugando gelo, sabe? Olha, eu não sou da segurança pública, eu sou da iniciativa privada, os delegados aqui que entendem disso muito mais, mas eu sou mãe, eu sou avó, eu sou mulher. Então, isso é algo que a gente hoje tem medo de ser mulher, medo de ter filhos e medo de ser avó, porque os nossos filhos e os nossos netos estão à mercê de criminosos. Obrigada pela presença. Obrigada.